Salve galera, professor Marcelo Sampaio e hoje eu venho te apresentar o projeto EAR. Nós vamos iniciar hoje o nosso módulo com os assuntos mais frequentes e não mais frequentes em prova, mas que estão inseridos em nosso edital. Vamos abarcar o nosso edital inteiro no que se refere à língua portuguesa, fazendo as adaptações em relação ao teu referido edital, ao teu concurso, beleza? Então aqui nós vamos abordar questões muito parecidas com questões que já caíram outrora no teu concurso. Conto com você, antes de mais nada, para compartilhar com os teus amigos o Bisurado Concurseiro. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, siga-nos também no Instagram, na nossa fanpage no Facebook, para que nós possamos continuar fazendo este trabalho de levar o melhor do concurso público e militar para todo o Brasil, com a mesma qualidade de sempre, beleza? Então, tanto eu, quanto o professor Felipe Araújo, quanto o professor Valentim e a professora Lívia Fortunato, estaremos aqui com o Projeto EAR, trazendo o que há de melhor e mais compatível com o teu concurso. Espero que você faça bom proveito. Tem vinheta nova, hein? Editor, chama a vinheta aí. É isso aí, meus queridos. Então, sem lenga-lenga, sem papo furado, vamos às questões. Vamos ver o que eu preparei hoje para vocês aqui. Vamos lá. Bem, apresentando-me novamente, professor Marcelo Sampaio, professor de língua portuguesa, e estaremos hoje abordando, como já mencionei, questões pertinentes ao nosso edital, o edital da EAR, Escola Especialista de Aeronáutica. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo no grau superlativo relativo de superioridade. No início, eu mencionei que nós vamos abordar tanto questões mais recorrentes quanto questões menos recorrentes. Esta é uma questão menos recorrente em prova, tá? Então olha o que nós temos aqui, Adjetivo. Pediu adjetivo. Professor, o que é um adjetivo? Eu não me recordo o que é um adjetivo. O adjetivo ele serve na língua portuguesa, ele tem a função de qualificar e de caracterizar o substantivo ou o pronome, se for um pronome substantivo, certo? Então ele quer um adjetivo, né? Bem, agora não só quer um adjetivo, ele quer saber o grau do adjetivo. Quando eu falo em número, eu falo de singular e plural. Quando eu falo de gênero, eu falo de feminino e masculino. E quando eu falo de grau, eu falo de aumentativo e diminutivo. Acontece que há algumas classificações que vão melhor nos mostrar quais são as flexões de grau que há necessariamente aos adjetivos na língua portuguesa. Então, acompanha comigo. Ele quer o adjetivo no grau superlativo. Queridos, olha só, super. A palavra super tem significação de mais, para cima, exacerbado. Então, sempre que você vir o adjetivo no grau superlativo, consistirá na hiperbolização, isto é, na maximização daquela qualidade. Ele vai sempre jogar para cima, beleza? Para cima ou para baixo também. É sempre uma potencialização daquela qualidade. Relativo de superioridade. Aqui que está o segredo, galera. Porque o grau superlativo, ele pode ter aí também o absoluto. E o absoluto ele pode consistir em sintético ou analítico. E é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E ele também pode ter o nosso grau comparativo. Então, olha só. Sempre que eu falar de grau superlativo, eu estarei brincando com duas possibilidades, legal? Eu posso ter o superlativo absoluto ou eu posso ter o superlativo relativo. Quando eu falo do superlativo absoluto, eu estou me referindo a apenas uma pessoa, a apenas um ser, a apenas um lugar ou qualquer substantivo que eu esteja tentando qualificar. Então veja, se eu falo, por exemplo, assim, Mariana é muito bonita. Você percebe que eu não falei da Mariana em relação a outras pessoas. Eu falei apenas da Mariana. Se eu falei apenas da Mariana para mais, ou para menos também poderia ser, eu tenho um grau
superlativo. Mariana é muito bonita. Poderia também ser Mariana é muito feia. Pejorativo, ruim. Falei só dela, absoluto. E o grau superlativo absoluto, ele pode se dividir em dois também. Ele pode ser sintético ou analítico. E qual vai ser a diferença para isso, galera? Ó, bizu, hein? Peço que você preste atenção aqui, porque você vai usar este conhecimento de nomenclatura sintético-analítico também para outras questões e outros assuntos, como lá em voz passiva, que nós também temos a voz passiva sintética e analítica. Sempre que você vir a palavra sintética em classificações da língua portuguesa, eu estarei falando em menos palavras. E analítico vem de análise, então são mais palavras. Ok? Mas o que eu quero dizer com isso? No absoluto sintético, eu uso apenas uma palavra, geralmente, para indicar a valorização daquela qualidade. Então você vai presenciar alguns sufixos como orra, íssimo, érrimo, entre outros, ok? São estes sufixos aqui, ó, que vão caracterizar o superlativo absoluto sintético. São menos palavras, porque só é uma palavra com acréscimo de sufixo. Então, por exemplo, se eu quero dizer que uma pessoa é muito pobre, em vez de dizer que ela é muito pobre em duas palavras, eu falo em uma só. Fulano é paupérrimo. Sim, paupérrimo vem de pauper no latim, que quer dizer pobre. Então usei uma palavra para intensificar a qualidade. Se eu usei uma só, se eu falei só de uma pessoa, absoluto. Se eu usei apenas uma, eu fui sintético e não analítico, eu não analisei demais, eu usei só uma palavra, eu tenho o superlativo absoluto sintético. Agora, se eu dissesse que Carlos é muito pobre, ele é muito pobre, eu estou usando duas ou mais palavras para intensificar tal qualidade. Eu não usei orra, íssimo, érrimo ou qualquer outro sufixo que indique esta valorização da qualidade. Eu usei o muito, eu posso usar o bastante, eu posso usar o mais. Mas veja, não usei apenas uma palavra. Então eu não fui sintético, eu analisei melhor aquela frase. Se eu analisei, eu fui mais prolixo, eu usei mais palavras. Então duas ou mais palavras, superlativo absoluto analítico. Ficou claro? Mais um exemplo para você pensar. Pensa aí rapidinho. Se eu tenho, por exemplo, numa frase que tem a seguinte assertiva. Matemática é muito legal. Matemática é muito legal. Veja você, eu joguei a matemática para cima. Poderia ser para baixo também. Eu supervalorizei a qualidade. Não foi isso? Bem, mas eu usei quantas palavras? Matemática é muito legal. O adjetivo é legal, mas eu me utilizei de um advérbio de intensidade para mostrar tal intensificação. Foram duas palavras. Se foram duas, foi sintético ou analítico? Analítico. Então, superlativo absoluto, que eu falei só da matemática. Analítico, porque eu usei duas palavras. Mas se eu tivesse assim, matemática é boníssima. A matemática é boníssima. Você percebe, eu estou usando um sufixo que caracteriza justamente a valorização, a supervalorização de uma qualidade. Boníssima. Se ela é boníssima, superlativo absoluto sintético. E quando eu falo relativo, eu falo de um conjunto de pessoas ou de um conjunto de coisas. Por exemplo, se eu falo João é o mais inteligente da sala. Eu estou colocando João para cima em relação aos outros alunos da sala. Perceba, isso não é uma comparação. Comparação seria se eu dissesse João é mais inteligente do que Carlos. Eu estou comparando dois seres. Poderia comparar dois lugares, dois objetos, mas eu não tenho tal comparação. Eu tenho apenas a supervalorização de um ser, que é o João, em relação a toda a sua sala. Então, superlativo, relativo, pode ser de superioridade, como foi o exemplo do João, ou pode ser de inferioridade. Legal? Tranquilo? Sim ou não? Se eu digo assim, ó. A minha escolha foi a menos sábia de todas.
A minha escolha foi a menos sábia de todas. Ou seja, em relação ao universo de escolhas, em relação a todas as escolhas que eu poderia ter tido, a minha foi a menos sábia. Se ela foi a menos sábia, eu estou valorizando, colocando para baixo. Eu estou sendo pejorativo, estou colocando para baixo, estou dizendo que eu não fiz uma boa escolha. Então vai ser um grau superlativo, relativo, porque são todas as escolhas, de inferioridade. Ficou claro? O comparativo é simples. Comparar dois seres ou duas pessoas. Dois seres ou dois objetos, ou dois lugares. Dois substantivos, de fato. Se eu falo assim, os meus óculos são mais belos do que os teus. Estou comparando os meus óculos aos teus. Tem um grau comparativo. Como eu disse que são mais belos, eu tenho um comparativo de superioridade. Se eu digo, a minha vida é menos agitada que a sua. Comparei a minha vida à sua, comparativo. Mas eu usei o menos agitada. Então, é um grau comparativo de inferioridade. Tomar cuidado com o seguinte, duas palavras que podem ser os nossos vilões aqui. Não é o caso da questão, mas eu estou te preparando para tudo. Olha só. Menor, pior. Pense comigo o seguinte. Menor, se eu falo assim, ó, minha professora é a menor do corpo de professores, do corpo docente. Minha professora é a menor. Dizer que ela é menor significa dizer que ela é a mais pequena. Mais pequena. Professor, isso está correto? Sim. Estaria incorreto dizer que ela é mais maior ou mais menor. Aí não rola. Mais menor é a mais pequena. O que é alguém mais pequeno? Uma intensificação para mais. De todas as pessoas pequenas, ela é a mais. Então isso aqui, na verdade, não vai ser, parece, né? Mas não vai ser um superlativo relativo de inferioridade, mas sim superioridade. Grava na mente aí, cola no cérebro. Menor e pior, superioridade. Professor, por que o pior? Por que dizer assim, ó? Meu amigo é o pior de sua família. É dizer que ele é o mais ruim. De todos os ruins que há, ele é o pior. Ele é o maior. Então, pior também é superioridade sempre. Legal? Ficou fácil agora para a gente. Vamos matar a questão. Olha só. Adjetivo no grau superlativo, intensificação, relativo em relação ao universo de pessoas ou coisas, de superioridade. Vamos lá. Gabriel é mais tranquilo do que seu amigo. Opa! Gabriel e amigo. Galera, eu fiz um grau superlativo ou um grau comparativo? Eu comparei Gabriel a seu amigo. Eu não quero comparação, eu quero superlativo. Então, ó, letra A, dançou. Não pode ser o meu gabarito. Veja, ele é o mais atento de todos. Veja, há um universo de pessoas. Opa! Vou ficar ligado. Porque é em relação a todas aquelas pessoas. Então, ó, relativo entrou aqui, beleza? Agora vamos ver. Ele é o mais atento. Então, houve também a supervalorização da qualidade. Superlativo, relativo, já tenho. Se é mais, não pode ser inferioridade. É sempre superioridade. Achamos o nosso gabarito. Gabarito, letra B. Beleza? Muita gente me pede em sala de aula, professor, passa aquele assunto. Aquele assunto eu sei que é básico, mas às vezes cai na prova e eu não sei como matá-lo. É só isso aqui, galera. Só isso aqui mesmo. A prova da EA, ela costuma diversificar muito as suas questões. Então, este, como disse, não é um assunto recorrente. Mas a cada 2, 3 anos, para diversificar o modo de cobrar, às vezes eles colocam uma questãozinha sobre isso daí sim, tá? Beleza? Vamos lá. Continuando a analisar aqui, galera, olha só. Veja bem você. Por que não podem ser as outras? Porque você pode pensar assim, ó, professor, mas você já achou o gabarito. Para que você quer continuar na questão? Porque eu estou te treinando para fazer um concurso. E no concurso, você não vai achar a letra B como correta e vai marcar. Não, professor, não. Você vai ter que solidificar a sua resposta mostrando o porquê de as outras estarem incorretas. Então eu quero que mais do que você marque, que você consiga dizer o porquê do erro das outras, tá? É importante que você tenha isso em mente. Olha só, esta solução é melhor do que a outra. Olha qual a estrutura que nós temos, ó.
solução melhor do que a outra. Uma solução e a outra, primeira e segunda. O que eu fiz? Comparei. Se eu comparei, eu não tenho superlativo, eu tenho comparativo. Morreu a letra C. E na letra D, Joaquim é um homem boníssimo. Tá maluco? Vou errar isso aqui? Claro que não. Íssimo, érrimo, orra. Eu já sei que vai ser o quê, ó? Olha pra cá. Superlativo, absoluto, que eu falei só do Joaquim. Sintético, porque há apenas uma palavra acompanhada de sufixo para que haja, então, a supervalorização da qualidade. Beleza? Então, ó, mostrei por que não pode ser nem C, nem D. Beleza, galera? Questão tranquila, tá? Vamos à próxima. Então vem comigo, galera, agora a questãozinha, ó, de ortografia, segunda questão do nosso módulo. Veja bem, bastou falar a verdade para encontrar empecilhos. Caramba, este é um caso bem complicado, sabe por quê? Porque por vezes a gente acaba confundindo a pronúncia do E com a pronúncia do I. Então, empecilho é uma palavra que geralmente é trabalhada em questões de ortografia. Então, quando nós falamos de ortografia, nós temos uma infinidade de palavras, uma infinidade lexical, vocabular a ser trabalhada nas questões. Porém, contudo, no entanto, todavia, conectores adversativos, inclusive, nós vamos trabalhar as que são mais recorrentes em prova. Temos concerto com C, concerto com S, temos cumprimentar com O e com U, temos sempre a dicotomia entre X e CH, e temos também a palavra empecilho, né? Para quem não sabe, ó, empecilho não tem nem o que comentar, está totalmente equivocada, pois empecilho se grafa com a letra E, empecilhos, ok? Então, ó, falsa aqui, ó, errada, beleza? Vamos lá. O cristão crê que suas boas ações possam expiar alguns de seus pecados. Caiu uma palavra muito parecida com esta na penúltima prova da EA. Isto é, agora estamos no ano de 2018, a segunda prova do ano passado, a prova de 2017, né, ponto 2. Caiu uma palavra bem parecida porque era na verdade, o homófono dessa aqui, né? Era a palavra expiar com S. O que nós temos aqui? Espiar com S significa olhar, olhar por uma brecha. Espiar com X significa purgar, pagar por alguma coisa. Então, por exemplo, expiar a expiação dos pecados. É como se eu estivesse fazendo um processo de purgação daqueles pecados, tentando limpar. Entende? Então, espiar com X é diferente de espiar com S. Aqui, como eu estou falando de pecado, purgação, perdão, eu estou, de fato, me atendo ao vocábulo com X e não com S. Então aqui, ó, está correto, verdadeiro, certo, ok? Número 2, corretinha. Vamos lá, galera, continuando nossa questãozinha de ortografia, veja bem, ó. Mal entrou na sala e já começou a dizer sua opinião, sem ser pedida. O que nós temos aqui, ó? Mal com L. E muitos fazem a associação que é pertinente, é correto. Mal com L é o contrário de bem, e ambos são advérbios ou substantivos. O mal e o bem, ou acordei mal, acordei bem. Pode ser um modo, ou pode ser de fato um substantivo precedido de um artigo. Eu posso também ter o mal com U e o bom. Ambos são adjetivos, qualidades. Homem bom, homem mau. Acontece que aqui, este mal é o que nós chamamos de conjunção subordinativa temporal. Ou seja, ela dá a ideia de tempo. É como se eu dissesse assim, ó, mal cheguei, você já veio falar comigo? Pô, assim que eu cheguei, no momento em que eu cheguei, nem deixou que eu respirasse, já veio falar comigo imediatamente. Este mal, ele me dá uma ideia de tempo. E este mal com ideia de tempo, ele nunca pode ser com U, ele é sempre com L. Então aqui, ó, correto. Mas o que eu te pedi? Que continue a analisar sempre o quesito, que continue a analisar a questão. Mal entrou na sala e já começou a dizer sua opinião. Que é isso que tá aqui, opinião. É assim, galera? Não confunde o P mudo. O P mudo é, por exemplo, em optar. Optar nós temos a separação assim, optar. O P de fato é mudo, ele não forma uma sílaba com outra vogal. Porém, em opinião, nós temos o I. Opinião. Certo? Então nós não podemos descartar este I aqui, ó. Palavra, vocábulo incorreto. Então você vê, né, a pegadinha da questão. Aqui no início colocou mal com L, está correto, e logo em seguida colocou opinião sem I, o que consiste no erro.
certo? Então essa daqui, ó, errada, falsa. Vamos lá, galera, olha só, item 4. A admissão foi concluída com êxito, sem hesitação. A admissão vem do verbo admitir, que tem uma consoante muda, não forma a sílaba com outra vogal. Admitir. Não tem, portanto, motivo para ver i em admissão, já que é um derivado do verbo admitir. Foi concluída com êxito, sem hesitação. Não confunda estas palavras que são bem parecidas em relação, talvez, à grafia, e sonoramente praticamente a mesma coisa, né? Tem o mesmo som, são homófonas. Veja, êxito com E e X faz alusão à vitória. Foram à prova e lograram êxito os alunos, isto é, eles obtiveram uma vitória, eles foram muito bem naquele concurso. Êxito com H e S faz alusão a ponderar, pensar. Então, veja você, a admissão foi concluída com êxito, ou seja, foi bem, foi muito boa, tudo correu na mais querida normalidade. E sem hesitação, porque o chefe olhou pro cara e falou, pô, esse cara que eu quero na minha empresa. Nem pensou duas vezes, sem hesitar, sem ponderar, sem pensar, ele foi lá e admitiu. Então não confunda, não hesite em saber que êxito de vitória é com X e hesitar de pensar é com H e S, ok? Não hesite em pensar nisso para obter êxito. O primeiro com H e S, o segundo com E e X, beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, corretinha a alternativa. Então o que nós temos aqui, né? Voltando aí rapidamente. A primeira, nós vimos aqui que empecilho é com E, né? E não com I. O cristão crê que suas boas ações possam espiar, tá correto, já vimos sobre isso. Mal entrou na sala e já começou a dizer sua opinião. Opinião, não rola, tem que ter I, tá errada. E a 4, certinho. Vamos ver as alternativas? Vamos lá, olha só. Vamos recordar aqui. O item número 1 fazia alusão a empecilho. Falso. Número 2, espiar. Verdadeiro. 3, opinião. Não rola. Sem o I, tá errado. Falso. E a 4, verdadeiro. Ok? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Errado. Certo, errado, certo. Vamos lá. Somente a 1 está correta. Galera, mentira, né? Olha só. 2 e 4 estão corretas. Então, letra A morreu. Nenhuma está correta. Mentira. 2 e 4 estão corretas. Letra B não pode ser. A 2 e a 4 estão corretas. Vamos ver. 2 e 4 certinho. Gabarito, letra C. Foi? Tranquilo, né? Bem tranquilo. A questão de ortografia também não é recorrente na prova. Porém, aqui nós vamos ver o edital inteiro. E não dar preferência a determinadas matérias. E 3 e 4 estão incorretas. É uma inverdade, porque a 4, na verdade, está correta. Só pode ser a letra C. Tranquilinho, galera? Beleza? Tranquilo?